Palavra aqui, Senhor, louvando o meu coração, está em Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Amém. Lucas 6, capítulo 6, versículo 46 a 49. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Neste texto que nós lemos agora, nós entendemos que ele é muito rico, que ele tem muitas coisas que, se nós fôssemos observar todas elas, teríamos muitas coisas para compartilhar, muitas expressões para observar. Mas não vou me ater a toda a riqueza desse texto, vou me ater apenas a essas duas palavras: cavou e abriu profunda vala. Quero compartilhar com os irmãos sobre essas duas palavras, sobre cavar e abrir profunda vala. Nós já sabemos que este texto está fazendo uma comparação entre dois homens que construíram duas casas. Nós sabemos que é isso que o texto está mostrando. Jesus está querendo nos trazer uma clareza a respeito de dois tipos de homens. Homens que ouviram sua palavra, homens diante de sua palavra, homens que estão recebendo sua palavra e que a receberam de maneira diferente. Mas esses dois homens se nota que tinham o mesmo desejo de construir uma casa. Esses dois homens queriam construir uma casa e queriam construir esta casa no mesmo lugar, porque sofreram as mesmas intempéries, não é isso? Rio, chuva, as mesmas situações climáticas vieram sobre as duas casas, então foram construídas no mesmo lugar. Então esses dois homens tinham tudo isso. Um pouco antes desse texto, Jesus vai falar sobre os falsos profetas e vai falar sobre aquele que diz Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então Jesus, nesse tempo, toda essa dissertação está querendo nos trazer à mente um esclarecimento de que podemos nos enganar. Existem pessoas no reino de Deus enganadas, completamente enganadas, pensando que estão, mas não estão. E o Senhor está esclarecendo. Existem falsos profetas, atenção! Existem falsos profetas, Jesus está dizendo. E pelos frutos deles, vocês vão os conhecer. Jesus também diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, não vai nessa ideia de que qualquer um que diga Senhor, Senhor, está no reino de Deus. Não é assim. Nem todo. Inclusive, ele pode até fazer algumas coisas. Porque o falso profeta, ou esse que diz Senhor, Senhor, ele não vem se declarando, dizendo, Deus não existe, Deus é uma porcaria ou alguma coisa desse tipo. Ele não vem dessa forma. Ele vem camuflado, com meias verdades, um sofismo. E o Senhor diz, cuidado, existem falsos. Existem dois tipos de homens no meu reino. Existem homens que ouvem a minha palavra e as praticam. Tem outros que ouvem e não praticam. E eu vou comparar, quero mostrar o que esses homens são comparados, o que pratica e o que não pratica. E o Senhor Jesus, então, está esclarecendo a diferença entre esses dois homens do seu reino. Partindo deste ponto, entendendo que nós que estamos aqui nesse local, não somos o segundo tipo de homem, não somos o insensato, não somos aqueles que estamos aqui para ouvir e não praticar. Partindo desse ponto, entendendo que todos que estão aqui são homens prudentes, homens e mulheres prudentes, que ouvem a palavra do Senhor, se deliciam com a palavra do Senhor e põem em prática a sua palavra. Partindo desse ponto, eu quero entrar num aspecto do cavar e abrir profunda vala. Porque esta palavra tem tomado, nos nossos dias, uma expressão muito grande diante de nós. Esta palavrinha, cavar, cavar, cavar. Os irmãos deram aqui na frente, em vez de dizer confissão de pecado, todos disseram cavar. Então esta palavra está tomando uma expressão agigantada diante de nós. Deus está fazendo alguma coisa com esta palavrinha, esta pequena palavra. Deus está operando, seu Espírito está operando no meio do seu povo. E nós sabemos, nesses dias,
que Deus também está nos falando através do ministério do Marcos em Romano, está trazendo uma palavra forte com respeito à sua ira e à nossa condição de pecadores. Uma palavra de que nós temos que enxergar, que temos que ver, que temos que entender. A ira de Deus que se revela do céu, contra o que essa ira se revela? Contra toda a perversão e impiedade dos homens. Isso tem trazido ao nosso coração uma convicção de nossa realidade, de quem somos. Como a irmãzinha veio aqui dar testemunho, que erramos, que pecamos, que não podemos ficar só pulando e dançando, mas que temos que nos humilhar, orar, buscar ao Senhor, nos converter do nosso caminho mau. Tudo isso o Espírito de Deus está trazendo. E eu creio que essa palavrinha, o cavar, Deus está colocando no nosso meio como a prática, avaliar nossas vidas. Ir e olhar para dentro de nós, para o nosso passado, para todas as coisas. E avaliar. E quando Deus nos confronta, quando o Senhor está nos confrontando com tudo isso, surgem 3 reações em nós. A primeira reação é esconder. A primeira atitude é esconder. Não. É esconder tudo. A segunda reação é disfarçadamente tratar da coisa superficialmente. Disfarçando, se trata das coisas superficialmente. E a terceira é abrir-se, colocando na luz, confessando os seus pecados. São 3 reações que nós podemos ter. E eu quero falar sobre elas. Quero falar sobre cada uma destas reações. Quero, em primeiro lugar, falar daqueles que escondem a sua condição. Aqueles que são confrontados e, no mesmo instante, escondem o seu pecado. Não revelam o seu pecado. Não deixam vir à tona a sua condição, a sua situação, o seu pecado. Não põe na luz, esconde. Isso nós fazemos enganando a nós mesmos. Ocultamos o pecado através do nosso coração enganoso. Não permitimos que aflore. Deixamos ele lá escondido. Esta é a primeira reação que nós temos quando somos confrontados. Quando nos mostram, quando Deus nos revela nosso pecado. A nossa primeira reação é esconder. Ela acontece instintivamente. Não é que você não quer. Até em mim, quando é confrontado na primeira hora, instintivamente eu quero esconder. Se você é pego, se está dentro do seu banheiro e alguém abre a porta e te pega sem roupa, instintivamente você vai se cobrir as partes que você acha que tem que cobrir. Então, instintivamente, quando se descobre o pecado, quando Deus revela o pecado, nós queremos cobrir. Esta foi a reação do Adão. Esta foi a reação da Eva. Esta foi a reação do Caim. Esta foi a reação de Acã. Esta foi a reação de Davi. Esta foi a reação de Ananias e Safira. Cobrir, esconder o seu pecado. E isto, amado, é o que nós temos feito desde a nossa infância. Temos coberto os nossos erros. Temos encoberto os nossos pecados. Temos escondido aquilo que fazemos de errado. Quando nós fazíamos alguma coisa errada e nossos pais nos pegaram, não era a nossa reação. Falar, aqui sim fui eu. Não pude, foi o outro, alguma coisa desse tipo. Escondíamos o nosso pecado. E a palavra de Deus diz que aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará. Mas eu pergunto, a pergunta que vem à minha mente é essa: de quem escondemos? De quem? De quem verdadeiramente escondemos? De Deus é que não é. De Deus nós não podemos esconder. E a palavra de Deus diz, aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará. Mas Deus não vê todas as coisas. Deus não sabe que pecado. Deus sabe, mas ele diz, aquele que encobre não prospera. Mas Senhor, eu pequei, tu sabe? De quem eu encubro? De quem Deus está dizendo que eu estou encobrindo? Sabe de quem, amado? Nós encobrimos nosso pecado, não é do Senhor. O Senhor está dizendo quando encobrimos do nosso semelhante. Quando encobrimos daqueles que temos afetado com o nosso pecado. Aqueles que ofendemos, aqueles que afetamos com o nosso pecado. Quando encobrimos desses, quando escondemos dos nossos semelhantes, como somos, o que somos ou o que fizemos, o Senhor diz que nós não iremos prosperar. A palavra do Senhor também nos ensina
ele nos deixa claro que o pecado escondido causa transtorno. Que o pecado que nós escondemos quando nós não deixamos, não colocamos para fora, ele nos causa transtorno. Ele causa transtornos espirituais, causa transtornos psíquicos e até transtornos físicos. Lembro de uma época de minha vida, ao cavar, estava olhando em minha vida em 1983. Ano tenebroso para mim. Comecei o ano com um incêndio na casa de minha irmã, dia 1º do ano. Botaram fogo na casa da minha irmã. Saí de viagem para a feira com o Moacir capota com seu automóvel em minha frente. Ele e sua família. Volto das férias de mal com meu companheiro. Voltamos brigados das férias. Durante um tempo, recebi uma bênção. Bênção do apartamento. Foi esse que é a única coisa que aconteceu. O avião que eu viajava para o Sul quase cai. Fiquei com trauma de avião. Não ando mais de avião. Desde 83. Aí depois, comecei a não ter paz. Comecei a ser um homem sem paz. Minha esposa ficou profundamente entristecida. Dentro da minha casa eu não tinha paz, deitava na minha cama e não conseguia dormir, suava, passava mal, emagreci 9 quilos. E tudo isso porque eu tinha um sentimento de culpa. Porque eu tinha um sentimento no meu coração de culpa e não confessado. Eu tinha tomado uma atitude que não estava de acordo com o meu padrão de pensamento. Eu tinha orado ao Senhor, é verdade, tinha buscado ao Senhor para ganhar um apartamento. O Senhor me abençoou e deu aquele apartamento de presente. Mas eu peguei aquele apartamento com toda alegria, fui morar nele, e daqui a pouco me dei conta que o meu companheiro não tinha a mesma coisa que eu. E comecei a passar mal, e comecei a me sentir mal, porque tinha feito algo que não estava de acordo com aquilo que dizia meu coração. E comecei a não ter paz, não conseguia falar mais com ninguém, não conseguia ministrar a palavra, me sentia trêmulo, à noite minha cama tremia. Eu dizia, meu bem, a cama não está tremendo, ela disse, não está, eu digo, está sim, estou sentindo tremer. Não está tremendo, querido. E a minha esposa ficou tremendamente triste. Eu magoei muito minha esposa, machuquei muito, porque me desestruturei. Porque havia algo no meu coração que eu não havia feito de acordo com a vontade do Senhor. Ainda fui ao Rio de Janeiro, conversando com o Moacir, veio todas as coisas claras. E pude confessar meu problema, meu companheiro, e pude ser perdoado, aliviado, e pude voltar a ter paz. Minha vontade era dar aquele apartamento, era me desvencilhar de todas as coisas, da minha esposa e minha, largar tudo aquilo, porque eu estava completamente transtornado espiritualmente, psiquicamente e fisicamente. Espiritualmente não tinha gana para pregar, para falar, não me achava em condições. Psiquicamente estava abatido, agoniado. Fisicamente, com 9 quilos a menos. Isto é o que o pecado escondido pode fazer na vida de um homem. Houve com Davi, Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto ele não confessou, enquanto ele ocultou o seu adultério, o seu pecado de adultério, enquanto ele não colocou para fora, diz que ele sofreu toda sorte de perturbações. Seus ossos doíam todos os dias, enfermidades físicas. Um homem é trazido paralítico, todo retorcido, entra pelo teto para o Senhor salvar. O Senhor diz, estão perdoados os teus pecados. E vai mais adiante o texto e diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre o pecado, levanta e anda. E ao ele ser curado, levantar e andar era uma demonstração que todos os pecados daquele homem haviam sido perdoados. Muitas vezes, queridos, nossa primeira reação é esconder nossa condição. Muitas vezes nós também transferimos as nossas culpas. Isso é mais antigo ainda. É do tempo ainda que o Mar Morto era doente. Nem morto era ainda. Isso é mais antigo, transferir a culpa. Isso aconteceu, nós sabemos aonde? No Jardim do Éden. Adão disse, foi a mulher disse, foi a serpente. Transferimos as culpas. Sempre estamos buscando alguém ou alguma coisa para lançarmos a culpa do nosso mau procedimento. Para encobrir nosso pecado. Lançamos sobre os outros. Outra atitude que muitas vezes temos é justificar o pecado. Justificamos o pecado com grandes explicações sobre as circunstâncias, sobre os fatores que influenciaram a nossa atitude.
querendo com isso dizer que o pecado cometido foi quase inevitável. Ele foi longe de nossas forças, está alheio à nossa própria vontade. Declaramos isso. Então, mas vem cá, irmão, você deu ou não deu? Não, não foi bem assim, porque, sabe, por trás tinha que o irmão tinha, e aí o outro tinha, e porque minha mãe tinha, e porque o outro, então aí tudo aquilo, entende? Não entendo, irmão. Não entendo. Não entendo. Você pegou? Não, mas é que o ônibus furou o pneu, não, é porque eu cheguei atrasado, porque, irmão, você chegou atrasado. Não, mas é que chegou atrasado, irmão. Tem que dizer, cheguei. Não interessa se o ônibus furou, caiu, capotou, chegou atrasado. Cheguei. É isso que você tem que dizer. Fica justificando, dando volta, dando grandes explicações. Das circunstâncias todas. Mas lá estava chovendo, você não sabe, vai cair a chuva, assim batia. Cara, quebrou uma parada do ônibus não conseguia andar, ninguém entrava, e não sei. Irmão, errou. Você conseguiu cumprir? Não. Então está bom, isso que eu quero saber. Cumpriu ou não? Não. Não tem justificativo. Não importa. Não chegou. Estou dando um exemplo simples, que é pobre, mas dá para exemplificar. Muitos ficamos justificando o pecado. Outras vezes racionalizamos o pecado. Porque há uma grande influência de um homem chamado Freud na sociedade toda. E ele disse que o sentimento de culpa é um sentimento condicionado pela religião. E para nós nos livrarmos do sentimento de culpa, temos um chute na religião e o sentimento de culpa não aparecerá sobre nós. Ah, muito bem. Bonita colocação. Só que os homens de hoje em dia têm chutado a religião para todo lado. E é a época que nós estamos que mais problemas de sentimento de culpa existem em todo o tempo. Racionalizamos o pecado. Outras vezes ainda usamos escapismo. Escapismos tais como distração. Enchemos-nos de atividades, programas, entretenimento para escaparmos da nossa conflitiva e realidade situação interior. Buscamos nos encher de afazeres, atividades. Tenho experiência própria, amado, nisso. Hoje estou falando de experiência própria. Numa época que eu não queria mais saber de problema. Então me enchi de atividade. Eu estava fugindo de uma situação real. E minha esposa listou para mim 11 atividades que eu estava praticando ao mesmo tempo. Ela disse, isso, você está doido? Aí eu parei, olhei as 11 atividades e disse, nossa, eu estou fazendo tudo isso, tá? E não está fazendo nada. Tinha 11 atividades, mas não estava fazendo absolutamente nada. Estava escapando de uma situação real que eu não queria enfrentar. Me escondendo, capismo. Outros de nós atacamos os efeitos do pecado. Quando escondemos o pecado, quando justificamos, quando racionalizamos, ou quando nós escapamos dele, nós tratamos dos efeitos, porque eles causam efeito. Não é isso? Lembra o meu exemplo que eu dei? 9 quilos a menos? O Moacir regalou os olhos de primeiro quando olhou, mandou ir para o médico. Eu tinha dor no ombro, eu tinha dor nas costas, eu tinha dor na boca, eu tinha dor aqui em cima, eu tinha dor aqui. Uma vez fui parar de noite com o Davi, né, Davi? Às pressas no cardiologista, que eu estava tendo um ataque do coração, eu estava tendo um infarto por 28 anos de idade. Uma dor violenta. Aqui. Não era nada. Pecado escondido. Não confessado. E sabe o que fazemos? O médico vira para mim e diz, não, toma Lexotan, toma um calmante, Valium 5 mais 9, e toma isso e aquilo. Eu disse, não vou tomar nada, porque isso então não é causa física, isso é um problema espiritual que eu estou enfrentando, e eu tenho que encará-lo e tenho que vencê-lo no poder do Senhor. Tenho que pôr para fora, tenho que descobrir o que é e pôr para fora para me libertar desses efeitos. Havia um homem, muito tempo atrás, que era coronel de aviação dos Estados Unidos. Homem de grande currículo, homem que tinha tudo para prosperar, tinha sua família, tudo. Voltou de uma missão, chegou em sua casa, passaram-se 1 mês, 2, começou a beber, bater na esposa, a xingar os filhos,
a colocar os filhos contra ele, colocar sua esposa contra ele, colocar sua família contra ele, ir para o batalhão e criar caso para ser demitido, para que tudo viesse contra ele. Foram querer saber as causas. Sabe o que era, mano? Este homem tinha sido o comandante que levou a primeira bomba atômica para Hiroshima. Este homem estava com um sentimento de culpa, pecado. Sua consciência o estava esmagando. E ele queria se punir pelo que tinha feito. Estava punindo sua família, se punindo a si, perdendo família, perdendo emprego, perdendo todas as coisas. Porque algo no seu interior estava lá que ele não podia colocar. Ó, nós temos que entender, queridos, que o único remédio para o pecado é a confissão. É o único remédio. Segundo ponto. Primeiro é que escondemos. Segundo ponto é disfarçamos, tratando superficialmente o pecado. Muitos que estão aqui têm ouvido esta palavra sobre o cavar, abrir profunda vala. E têm tratado este assunto com superficialidade, eu sei. Muitos de nós estamos ouvindo a mesma palavra. Muitos de nós estão sendo alertados para a mesma coisa. Mas estamos tendo reações diferentes diante dessa palavra. Alguns têm tratado ela com superficialidade, agindo exatamente como fez o homem que Jesus chamou de insensato, tratando a coisa assim e no mais. Sabe o que é um homem insensato? Um homem insensato tem 3 coisas que caracterizam um homem insensato. Sabe qual é a primeira coisa? A pressa. Apressado. Um homem apressado que quer fazer tudo correndo, não para pensar, não para receber instrução, não para meditar, entender o que vai fazer, mas sai correndo fazê-lo de qualquer forma, de qualquer maneira. Segunda coisa, não dá ouvidos, não acha necessário receber instrução. Não acha necessário. Não preciso, não precisa me explicar, já entendi. Deixa que eu vou fazer. Alguns de nós estamos agindo como este homem insensato com respeito a esta palavra que o Senhor tem trazido, do cavar e abrir profunda vala. Quem sabe até alguns estão dispostos a cavar. Quem sabe até alguns estão dispostos a cavar algumas coisinhas. Lembrar algumas coisinhas. Mas não ir fundo. Porque a palavra diz que este homem cavou e abriu profunda vala. Não foi pequena, não. Abriu profunda vala. Foi fundo. Quanto mais fundo esse homem for, quanto mais fundo ele cavar, maior será o seu fundamento. E maior será o prédio que poderá se construir sobre este fundamento. Quanto mais fundo nós formos, quanto mais cavarmos em nossas vidas, quanto mais atrás voltarmos, maior será o fundamento posto pelo Senhor. Maior será a libertação. Maior será a limpeza. E mais firme será a minha casa. Alguns talvez estejam dispostos a tirar algumas coisas para fora e deixar outras escondidas em seu interior. Disfarçando. E tratando com superficialidade o que o Senhor está trazendo. Mas nós temos visto como que os irmãos têm recebido a palavra. Semana passada foi um testemunho vivo. Todos nós estivemos sentados aqui, presenciando tremenda ação da palavra de Deus. Maravilha. Temos visto. Sabemos que alguns irmãos entre nós têm que confessar em pecados sérios para os seus maridos e mulheres. Sabemos? No passado, graças a Deus entre nós, o Senhor tem preservado todos os homens e suas mulheres de pecados nesta área depois de sua conversão. E pecados cometidos anteriormente têm de ser confessados. Está acabando. Sabemos que tem alguns que têm que falar algumas coisas que vão causar choque, que vão ser fortes e que podem trazer até prejuízo físico. Porque uma esposa confessar quando seu marido que o traiu, está correndo o risco de, no mínimo, ficar com um dos olhos roxos. É uma situação. E estas algumas pessoas que estão cuidando de algumas pessoas
que estão com essa dificuldade para confessar esses pecados, tem nos procurado ao Marco, procurado a mim, por telefone, dito uma palavra e outra perguntando, elas devem ou não devem confessar? Eles devem ou não devem confessar? Devem colocar isso para fora? Em outras palavras, eles devem cavar e ver a podridão e pôr fora a podridão dos seus pecados ou não? Uma só coisa veio ao nosso coração. Não tomamos a decisão assim. Marcos veio apreensivo, conversou comigo, conversei com ele, estamos diante do Senhor, o que fazer? Uma só coisa veio ao nosso coração. Mas essas irmãs ou esses irmãos correm risco de serem atacados, de levarem bolacha, de apanharem, correm o risco de morrer, porque um marido que é incrédulo, que não entende de nada, sabe que a mulher traiu, mete uma bala, pode perder a vida, Mário. Pode perder a vida, Márcio. E agora? Que problema? E aí? O que te diz? Uma só coisa tem o nosso coração. A consequência não está vindo sobre nenhuma dessas vidas por causa da confissão, mas sim por causa da podridão dos seus pecados. Não é porque está confessando que o marido vai matar, é pelo que praticou, é pelo pecado, e a palavra de Deus diz que o pecado gera morte, espiritualmente. Eu não vou aqui transliterar o texto, mas pecado gera morte. Ela não vai apanhar porque está falando, mas pelo que fez, pelo que cometeu. E uma figura se formou em minha mente. Imaginei uma pessoa cavando, está cavando a profunda, começa a cavar, começa a tirar alguma coisa, livrar disso, pecado, tá, se livrar disso. Nossa, rapaz, como que é coisa? Vai tirar e vai cavando. Daqui a pouco ele pega alguma coisa em sua mão. Ao cavar, se descobre em pecado sério, tal como adultério. Ele olha, já tudo. E agora? Aí ele pega, olha para um lado, olha para outro, para ver se ninguém está olhando, se ele está olhando, e pega, e joga de volta para o buraco. Pode ir, e joga de volta. Descobre algo em sua vida que tem que ser manifestado, que tem que ser confessado, e devolve para o buraco. Isto não irá lhe fazer muito maior mal do que as consequências que pode ter ao enfrentar a pessoa. Esta pessoa, sabendo que não está andando em plena luz, sabendo que está suja ainda, sabendo que ainda o pecado está no seu interior, foi descoberto, mas não foi lançado fora, está lá camuflado, escondido. Como vai poder viver com isso? Ao descobrir que Deus disse, joga fora, e ela diz, não. Como vai poder continuar vivendo, sabendo que o diabo vai vir dia após dia, dizer, tu tem uma coisa aí, tu tem algo aí, e acusar esta pessoa em sua consciência dia e noite? Não haverá paz. Eu digo para esta pessoa, até que ela lance fora tudo isso, não haverá. Portanto, eu pergunto, qual é pior? Lançar fora e sofrer as consequências, ou esconder e sofrer o dano interior? Deixo para que cada um responda de acordo com a sua consciência e compreensão do dano que o pecado pode causar à vida de uma pessoa quando ele está escondido. Mas quero avisar, nada ficará de bem e não venha a plena luz. Em verdade, a consequência existe, tanto de um lado quanto de outro. Se você confessa, tem consequência. Se você não confessa, tem consequência. Tem ou não? Aí, entendemos isso? Muitos talvez ainda não tenham compreendido a totalidade dessa verdade. Por isso estejam tratando-a com superficialidade, confessando pequenas coisas cometidas e não têm se aprofundado a ponto de voltar ao passado. Esse cavar, amados, não é para você lembrar alguns pecadinhos que cometeu ontem ou anteontem. Esse cavar é para ir fundo em tua vida. É para voltar à tua infância, buscar de todo o coração
ajuda do Espírito Santo de Deus, para que ele avive a tua mente, ilumine a tua mente, a ponto de te lembrar de todas as coisas passadas que deixaste para trás, para que elas venham à plena luz e sejam totalmente consertadas. Eu entendo, queridos, que o Espírito Santo de Deus está nos dando a grande chance, nesse dia, de ajustarmos toda a nossa vida até o dia de hoje. Grande chance. De ajustarmos, de lembrarmos. O Espírito está aí soprando isso. O Espírito de Deus está soprando isso para nós. Está falando isso para nós nesses dias. Hoje, não endureça teu coração. Atende a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Ele quer com isso impedir que o diabo continue a nos acusar em nossas consciências com pecados cometidos lá no passado, com coisas que só você sabe, coisas que você nunca disse para ninguém que você fez. Esta semana fiquei sabendo de um irmão que confessou alguma coisa que para ele era terrível confessar. Mas como eu amei esse irmão, por ele ter se libertado disso, por ele ter jogado fora isso, por ele ter se livrado dessa porcaria, dessa sujeira que estava no seu interior, desse ninho de rato que estava estragando a sua vida. Essa é a grande chance que o Espírito Santo de Deus está nos dando. Não percamos dela. Nós temos mão dessa oportunidade. Nós temos mão dela e peguemos firme a paz. Peguemos firme a paz e sejamos profundos em nosso cavar. Só parando quando não tiver nenhum grão de terra entre nós e Cristo que é a rocha. E fogo, como diz a figura que nós lemos. Cavou, abriu profunda vala. Quando chegou na rocha, lançou os alicerces. Então sejamos profundos em cavar até o ponto de tirar todo o grão de terra. Que não fique nenhum grão entre nós e o Senhor. Para que o fundamento venha limpo, sem mescla. Terceiro ponto. Terceira reação. Confessando os nossos pecados. Quero fazer uma pergunta. Qual é a atitude do cristão diante dos compromissos contraídos antes da conversão a Cristo? Qual é a atitude? Eu lembro de um homem que um irmão contou. Cheio de dívidas, tinha um monte de contas para pagar, cartões de crédito e N coisas, estava enterrado 3 vezes em dívidas, e ele converteu e ouviu aquela palavra. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas já passaram. Eles que se fizeram nova. Ele disse, aleluia! Não tenho mais dívida. Não tenho mais nada para ninguém. Tudo já passou. Não vou pagar mais nenhum desse cara. Nasci de novo. Nem lembro daquilo, já morri. Para todos os rudimentos do mundo. Eu fiz isso lá. Então não tenho mais nada para ninguém. Tudo se fez novo. Oba! Tá tudo 0 quilômetro para começar a fazer novas contas, então. É assim? Essa atitude? Quem pode dizer, bom, já me converti, o Senhor apagou tudo, vamos começar novas contas. Não é? Eu fico profundamente impressionado com o testemunho que estão sendo dado em nosso meio. Profundamente impressionado com a ação do Espírito de Deus na vida dos irmãos. Vendo os irmãos cavar e voltarem para consertar coisas de 10, 12, 13, 14 anos atrás. Eu sempre ouvi falar sobre isso. Sempre ouvi falar que algumas pessoas tinham feito isso. Ouvi falar que algumas pessoas que tinham entregue suas vidas ao Senhor e que descobriram um emaranhado de situações erradas que estavam vivendo, que dedicaram muito tempo de sua vida para consertarem todas as coisas erradas em suas vidas passadas. Sempre ouvi e me maravilhava. Mas agora eu não estou ouvindo, eu estou vendo. Aleluia. Eu estou vendo o Senhor fazer isso no nosso meio. Quero dizer algumas coisas que os irmãos podem pegar suas listinhas, começar a cavar e a meditar, que devem voltar sobre elas para consertar. E quando eu falo confessar, lembram, eu estou dizendo confessar, eu estou usando uma outra palavra chamada consertar. Não basta só ir lá e confessar, dizer, eu preciso. Tem que consertar a coisa, se dá para consertar. E eu vou dizer algumas coisas que nós temos que voltar e meditar sobre elas. Primeira coisa,
restituindo coisas que havíamos roubado. E gritar, né? Fica um. Então temos que restituir. Eu tenho que ir a Porto Alegre. Marcos tem que ir, nós vamos ter que ir junto. Eu lembro de uma vez que nós confessávamos algumas coisas, o Samuel, como filho do Moisés, lá em Porto Alegre, um dos pastores, né? Nós tínhamos ele, de pastor, geralmente é considerado que tem que andar na linha, né? Tem que andar na linha, tem mesmo. Filho de pastor tem que andar na linha mesmo. E aí o Samuel, lá no nosso meio, falou que ele tinha roubado dinheiro. Nós todo mundo reclamando, Samuel. Aí depois a gente brincava, no mínimo ele pegou a moedinha lá do Moisés, ele esperou. Pegou a moedinha, ele esqueceu. Né? Porque a gente tinha feito algumas coisas bem, a gurizada lá não era fácil de roubar no mercado mesmo, de aprontar, tá? E ele veio confessar que tinha roubado. Então agora estou admirado, meu irmão. Você também andou, não fica um mesmo, hein? Não fica um centavo. Não fica nenhum. Restituir as coisas que haviam roubado. O meu irmãozinho esses dias disse pra mim assim, ai, Mário, há muito tempo atrás eu tô com vergonha que eu peguei uns pendentes lá na casa de uma senhora lá e tal, e vou ter que ir lá, mas tô com uma vergonha que ela é tia da minha mãe, não segui parente da minha mãe, uma coisa assim, eu tenho que ir lá falar pra ela e... Vai ser fácil, né? Eu digo, você só vai falar pra ela que você pegou? Não, querido, você tem que levar o pendente pra ela. E devolver o que você pegou. Eu tô dizendo, olha, eu peguei, viu, me perdoa. Não, tem que devolver. Ah, mas como eu não tenho mais? Eu digo, compra outro. Equivalente. E vai lá já com a coisa na mão. Não vai lá naquela de, pô, eu confesso, né? A pessoa vai ver minha atitude tão digna e vai dizer, não precisa. Não precisa, você não gasta. Não. Você pegou alguma coisa, você sabe o que é, compre a mesma coisa, leve na mão, restitua a coisa à pessoa e peça perdão pela sua atitude. Segunda coisa, pagando dívidas antigas, restituindo coisas que havíamos roubado. Pagando dívidas antigas. Eu tenho uma aí que eu tenho que ir a Porto Alegre, porque eu não lembro. Um garoto que eu peguei no interior fez um tratamento dentário com um dentista, e o dentista tem que fazer o tratamento deles para mim. Hoje em dia não tá fácil, porque as pessoas enganam, a gente faz o tratamento e ninguém paga. Eu acho que não paguei ele, viu? Eu acho que eu não paguei, não lembro. A minha consciência não me acusa assim de que não paguei, mas também não diz que paguei. Então eu acho que eu estou em dívida com ele. Eu tenho que ir lá saber dele se paguei ou não e tenho que acertar esse tratamento. Pagando dívida antiga. Você pediu dinheiro emprestado lá pro colega da escola e nunca devolveu, hein? E lembrar lá dos 100 pila lá que você pegou, do dinheirinho que você pediu emprestado e não devolveu, você esqueceu. Pagando dívidas antigas. Devolvendo dinheiro mal adquirido. É uma bronca. É um problema sério essa palavrinha para alguns executivos, donos de empresas que convertam, hein? Restituir dinheiro mal adquirido. Hoje nós vimos. Foi Joseval lá e foi a senhora, ela, na atitude dele, tremenda reação dela. Devolvendo as máquinas porque percebeu que tinha sido injusta para com ele. Imediata reação da pessoa. Quarto, pedindo perdão por afrontas cometidas. Pedindo perdão por afrontas cometidas. E lá na vizinha, e lá na comadre, e lá no compadre, e lá naquele amigo, aquela amiga que você afrontou, que você distratou, que você teve problema, que você ficou magoado, criou ressentimentos na pessoa. Tem que ir lá e consertar, pedir perdão por todas as afrontas, todas as vezes que falaste mal de uma pessoa, ou falaste rispidamente com alguém, deves voltar a ela e consertar. Quinto, esta aqui é para os meninos. Retratando-se aos pais das meninas que vocês abusaram. No caso de homossexualismo, tem que voltar e pedir perdão para a pessoa que eles abusaram. Retratando-se aos pais das meninas que abusaram. Claro. E cada um desses meninos que tiveram problemas dentários veio conversar com seus discipuladores para serem orientados a como fazer. Não vai chegar lá, bater na porta e dizer eu, né? Tá? Então tem que saber o que você vai falar. Ser orientado para isso. Sexta coisa, declarando mentiras que haviam dito. E voltar atrás, sabe, irmãozinho? Sabe aquela experiência que eu te contei? Sabe aquilo que eu te contei lá, que subiu a mesa assim desse jeito quando a gente estava orando? Pois é, irmão. Baita mentiroso. Não é verdade, não. Ou o presente que você não entregou, né? Que você pegou para entregar. Toda mentira. Temos que voltar.
e falar com a pessoa para a qual nós mentimos. Se nós temos dívidas, amados, algumas coisas, tá? Vocês podem aumentar essa listinha aí de vocês no cavar, Deus pode lembrar de outras áreas que eu talvez não tenha lembrado agora, e vocês podem lembrar e cavar em todo sentido. Tá? Infidelidade conjugal deve ser consertada. Não só a infidelidade na prática, em termos de prática física, mas também de pensamento, desejo lascivo, paixões lascivas, desejos malignos. Devemos confessar as nossas esposas. Se nós temos dívidas, amados, é nosso dever pagar. Amém? Se temos qualquer coisa que deixemos para trás pendente, temos que voltar e consertar. Não ficar pensando que o perdão de Deus nos libera de toda a responsabilidade do que praticamos anteriormente. Que Deus perdoa os pecados que foram cometidos em ignorância, mas isso não nos libera da responsabilidade do que fizemos. Temos que ir. Adão foi perdoado, sim ou não? Foi. Tanto é que ele foi coberto por animal, né? Tendo um sacrifício do Senhor. Não está claro, mas com esse início o Senhor perdoou Adão. Mas sofreu ou não sofreu as consequências? Teve que sofrer as consequências da sua atitude. Temos que voltar e consertar. Quero falar para os amados que confessar é o oposto de ocultar, transferir para outro, justificar e racionalizar pecado. Confessar é o oposto de tudo isso. Confessar é o oposto de ocultar, transferir para outros, justificar e racionalizar o pecado. Confessar é colocar tudo na luz, dizer a verdade, assumir a responsabilidade dos seus atos. Isso é confessar. Confessar é poder dizer com convicção e arrependimento: eu pequei, tenho pecado. Isso é confessar. Tem que dizer: irmãos, aprontei isso. Confessar é dizer com a boca o que eu tenho feito. É isso é confessar. É dizer com a boca, com os lábios, o que eu tenho feito. Pura e simplesmente. E essa confissão deve ser feita a Deus, a pessoa ofendida, e como diz Tiago, capítulo 5, 14 a 16, uns aos outros, aos irmãos, as pessoas que estão mais perto de você. E para encerrar, quero dizer que é tremendo como o Evangelho do Senhor, tenho certeza, está penetrando na vida dessas pessoas que têm ouvido vocês irem restituir as coisas erradas. Como entra a palavra do Senhor. As pessoas, este homem do pai de Mendonça, que os meninos foram lá em 2 etapas falar com ele, se alguém pegar e falar que Jesus muda, ele vai dizer: é verdade, Jesus muda as pessoas. Ele vai crer em homens sinceros, íntegros, corretos, retos, que andam em retidão e que estão consertando seus erros. E desejo de todo o coração que esta palavra que o Senhor está trazendo para nós através do mar, esta palavra em Romanos, esta palavra sobre a ira de Deus e a nossa condição pecaminosa, nos leve à mais profunda convicção de que permanecemos à borda do abismo, que nós permanecemos na beira do abismo. Eu, você e todos os homens, na iminência de deslizarmos ou para a glória eterna ou para o fogo eterno, se não andarmos em retidão diante de nosso Deus. Deus, obrigado.